Vamos embora. Olha, eu queria contar uma história. Hoje, abri o programa de hoje, Max, Edu, tratando sobre a decisão de Moraes, que autorizou a visita da nora e das netas, né, ao presidente Jair Bolsonaro. Aí, olha isso como são as coisas. Naquele momento, peguei o Barros aqui de supetão. Barros, saiu alguma decisão do Moraes? Ah, saiu. A notícia, acredite, teve uma atualização agora que traz um dado que de manhã às 8 da manhã, nós não tínhamos, incrivelmente. E aí eu preciso complementar a informação. Comemoramos às 8 da manhã, e agora a gente comemora também, mas você vai entender. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou, ontem, quarta-feira, que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba a nora, Fernanda Bolsonaro, esposa do Flávio, e também as netas, as filhas do casal, em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar. A visita foi autorizada para o sábado. E aí, esse é o ponto que não constava na informação inicial. Qual era a ideia do presidente Bolsonaro no pedido feito pela defesa para que o presidente Bolsonaro pudesse receber a nora e as netas para juntos assistirem ao jogo do Brasil na Copa, às 19 horas do sábado, dia 13. Era esse o pedido. O pedido era para que a família pudesse assistir o jogo junto com o avô. O presidente Bolsonaro, quem conhece de perto sabe, é um palmeirense louco, tosse. Sempre que pode assiste o jogo. Em Camboriú, por exemplo, do Cipec, ele sai do Cipec com o Milei e vai com o Milei assistir um jogo de futebol. Nem me lembro qual era o jogo, mas era um de seleções, salvo engano. Ele vai com o Milei assistir um jogo. Né? Veja, ele gosta de futebol, o presidente Bolsonaro, e mais do que isso, queria estar ao lado da nora e das netas. E aí, vibramos hoje pela manhã com a autorização. Tem um senão na autorização. Max e Edu. A autorização só compreende horário entre 11 e 13 horas. O jogo é às 19. Autorização só entre 11 e 13. O presidente queria assistir o jogo do Brasil com as netas. A decisão também contempla a presença do próprio senador Flávio Bolsonaro, durante o encontro no sábado. Apesar da liberação, Moraes manteve as restrições vigentes para as visitas. Os familiares continuam obrigados a passar por vistoria prévia e os aparelhos celulares deverão ficar sob a guarda dos agentes responsáveis pela segurança do local. Eu já vivi isso. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 27 de março por determinação temporária de 90 dias para que o ex-presidente cumpra a pena em casa enquanto se recupera de problemas de saúde. O prazo da medida vence no dia 25 de junho. Já tratamos aqui essa semana desse tema. Após essa data, caberá ao ministro, tarará. Mas, enfim, eu vou contigo, Max, e na sequência vamos ouvir o nosso consultor jurídico, Eduardo Salles. Vamos para a emoção, depois a gente vai para a razão, né, Max? Sim. Dá para entender o que esse cara fez? Você quer no horário do jogo? Não. Eu vou liberar das 11 às 13. Aí vocês têm a oportunidade de se encontrar, tal, mas no horário que eu quero, não no horário que você quer. Agora, imagine o seguinte, eu quero saber como eles vão fazer vão revistar as filhas do Flávio? São menores. Eles vão revistar as filhas do Flávio? A cena chega a um ponto, eu vou contar para vocês, acredite se quiser, eventualmente, esporadicamente, esses que trabalham nessa segurança, né, são policiais penais, policiais federais, parece-me que há uma força conjunta ali, uma força-tarefa e conjunta. Acredite, Max e Edu, o presidente Bolsonaro tem um fundo na casa, o que o drone já mostrou ali, a piscina, tal, onde ele fica ali com o cachorrinho. E ali tem um espaço coberto, uma mesa redonda, uma mesa para um lanche ali. E ali sentamos, né? Ele falou, você acredita que de vez em quando os caras entram ali? Não, foi. Ele falou, entra ali para ver se não tem marca de pé no muro, para ver se não tem escavação perto do muro. Falei, como assim? Pois é, tem uma casa no fundo, tem mais uma rua, enfim. Eles fazem o presidente passar por isso. Eu estou até engasgo para falar. Eu quero saber o que vão fazer com as filhas do Flávio. Vão o quê? Vão revistar? Vão revistar a esposa do Flávio? Olha que ponto nós chegamos, Max.
Infelizmente a gente tem história, né? A gente tem história para ficar desconfiado e só aumenta a nossa indignação. A gente lembra a situação terrível que passou a filha do Oswaldo Eustáquio, que é menor de idade também, né? Era menor de idade ali naquele momento. E assim, a gente fica apreensivo, né, Pitoli? Isso mexe com a gente, até é difícil de falar, porque a gente tem vontade de falar muita coisa que a gente sabe que não vai poder falar aqui na plataforma do YouTube, mas a questão é uma grande injustiça que está sendo feito com o presidente Bolsonaro, e a grande pergunta que fica é, ele está ou não está em prisão domiciliar? Essa é a grande pergunta. Ele está ou não está em prisão domiciliar? O que o Moraes inventou? Um novo tipo de prisão? É isso? Então, novamente, assim como aconteceu no momento ali que comentamos do homeschooling, é um juiz, um ministro do STF, tomando decisões sem fundamentação. Quem deu o poder para ele decidir isso? Porque, pelo que eu entendo, ou você está numa prisão, na cadeia, ou você está numa prisão domiciliar. A prisão domiciliar, ela já tem as suas características. Ela já tem as suas características. Eu tinha medo, Pitoli, quando você falou, inocente eu, né? Inocente. O que eu tinha pensado? Pensei assim, bem, ele vai querer impedir que elas fiquem lá depois das 18 horas. Inocentemente, eu pensei que o absurdo que você ia comentar era esse. Né? Falei, bem, ele provavelmente vai ser um cara legalista, né? E vai esquecer ali esse momento que é um momento importante para o país inteiro, né? Um momento que marca a cultura brasileira, ainda marca a cultura brasileira muito forte. E eu pensei isso, falei, ele vai querer que eles não fiquem depois das 18. E aí, quando você trouxe a notícia, na verdade, é muito pior do que isso. Ou seja, ele liberou 2 horas de visita. Então, é como se estivesse na cadeia. É isso. Então, ele não está em prisão domiciliar. Ele está na própria casa, mas eles levaram a cadeia para casa. As pessoas são punidas por causa de uma condenação injusta, diga-se de passagem aqui, que o Bolsonaro sofreu. Quer dizer que as pessoas que estão com ele não podem acessar o próprio celular. As pessoas que estão com ele não podem ter acesso à internet. Elas, enquanto estiverem com o Bolsonaro, elas têm que ficar isoladas do mundo. Da onde ele tirou esse poder? De onde é que ele... O que permite o Alexandre de Moraes a ter essas decisões? Eu acho que tem que acabar essa história de autoridade tomar decisões sem fundamentação, sem lei, sem Constituição, sem algo que valide aquela decisão. Chega disso. Isso é tirania. Isso não é Estado democrático de direito. Estado democrático de direito significa o seguinte, existe o império das leis. Então, o poder que um juiz tem é dado pelas leis, pela Constituição. Ele não pode tomar nenhuma decisão fora desse âmbito. Isso é tirania. Isso é o império da vontade. Vocês sabem quem falava do império da vontade, né? Bem, bigodismo, né? Que não pode falar Exato. Também certas coisas aqui no YouTube. Mas é isso que está acontecendo. E na cara de todo mundo. Novamente, repito, o Bolsonaro continua sendo torturado. Graças a Deus ele teve um alívio. Pelo menos ele não está mais numa situação em que a saúde dele estava em risco. Havia um risco real em relação à saúde do presidente Bolsonaro. Agora, por enquanto, porque até isso ele é capaz de fazer, né? Ele coloca... É impressionante, ele não consegue atuar como um juiz normal. Tem que ter uma pitada de crueldade. Tem que ter algo, né? Ele não pode atuar segundo a lei, segundo a precedência jurídica, ele não pode, sabe? O Alexandre de Moraes tem que ser sempre mais, né? É impressionante essa megalomania que ele tem. Ele age realmente sempre
como um psicopata. Se você esperar sempre o pior, né, você ainda vai ser surpreendido. Porque não faz o menor sentido. Por que elas só podem ter 2 horas se ele está em casa? Ele não está na prisão. Qual que é o risco de fuga que a nora e as netas apresentam? Qual que é o risco que elas apresentam para o regime de prisão domiciliar que o Bolsonaro se encontra? Lembrando que ele ainda conta com vigia policial, escolta policial. Ou seja, o que diminui mais qualquer risco. Então, não, é um sadismo. É um sadismo. É puro sadismo. Eu não consigo, Pittoli, peço desculpa aqui pela exaltação, mas eu não consigo achar outras palavras para descrever o que você acabou de contar. Eu inocentemente estava achando isso, né? Falei, ele provavelmente vai querer não deixar que passe das 18 por causa da questão da prisão domiciliar e tudo. Não. Só podem ter 2 horas. É como se ele estivesse numa cadeia. O Alexandre de Moraes, eu acho que ele deveria receber um prêmio, então, né? Porque ele acabou de inventar um tipo de prisão que não existe. Né? Ele conseguiu transformar a prisão domiciliar num tipo de cadeia, num tipo de prisão como se o Bolsonaro, como se a casa do Bolsonaro fosse uma extensão da cadeia. É um completo absurdo, Pittoli. Eu fico por aqui para não me exaltar mais. É difícil, Max, eu concordo contigo. Agora, Max e Edu, passo para ti. Não dá para achar que o Moraes, o que ele está fazendo, não está inspirando outros, porque ele vai abrindo precedentes. E a gente não pode achar... Primeiro, o Moraes tem um gabinete que trabalha, que nos ouve esse, ouve aquele. Ele tem um gabinete a serviço dele. Não podemos nos esquecer. E ele também inspira. Eu conversei, certa vez, Max, Edu, aqui na Ouro Verde, com um ex-PGJ do estado de São Paulo. Não vou mencionar o nome, acho desnecessário. Por quê? Porque hoje o cenário mudou, né? Aliás, o cenário piorou. E ele, já num primeiro momento das ações de Alexandre de Moraes, não tinha esse absurdo, não tinha 8 de janeiro ainda. No meio dos absurdos que já aconteciam, tal, no processo eleitoral, inquérito das fake news, diante do que a gente já tinha naquele momento, sem 8 de janeiro, eu perguntei para esse ex-PGJ, sentou aqui do meu lado, Edu, falei, e esse cidadão Alexandre de Moraes vai seguir fazendo isso até quando? Max, a resposta. Até quando tiver um aplaudindo, ele vai seguir fazendo o que ele está fazendo. Então a gente não pode achar... O Max está indignado, eu também, Edu certamente. Agora, quantos estão aplaudindo? Quantos estão... É isso aí, Bolsonaro se ferrou. Ah lá, Bolsonaro achou que ia assistir o jogo com as netas e não vai. Quantos estão aplaudindo? Quem aplaude, sustenta esse ser humano, se é que assim posso classificá-lo, que está fazendo isso com quantos? Com quantas pessoas? Então, Edu, eu vou primeiro pedir para que você avalie essa decisão. O Max já falou, a gente foi na emoção, você vai trazer a razão para nós agora. E também esse cordão de puxa-saco que não para de crescer e decisões que estão sendo inspiradas no Alexandre de Moraes, não na Constituição, não no Código de Processo Penal. Não, olha, tem alguém que é muito poderoso que fez assim, eu vou copiar. Eu posso imaginar que isso já esteja acontecendo, Edu. Pittoli, é uma situação tão temerária para a estrutura da República, porque nós estamos falando de um ministro, ou vou falar de uma forma bem didática para vocês em casa, seria um juiz constitucional. E o que envolve isso? Todos os atos dele criam precedente, diferentemente de um juiz de primeira instância, que poderia ser denunciado no Conselho Nacional de Justiça, ou no CNJ, ou ter a sua decisão reanalisada, né, pela Corte Superior, no caso, o Tribunal de Justiça Estadual, por um desembargador. Um ministro da Corte Constitucional, ele cria um precedente porque ele está sob a capa da Constituição, sob a capa da Corte Constitucional. Então, até onde ele vai, até onde ele pode ir e até onde ele for, você cria essa diretriz para as outras instâncias inferiores, já porque é a Corte
é Supremo, não é superior. Superior seria o STJ, Superior Tribunal de Justiça. É o Supremo Tribunal Federal. Por que é Supremo? É a corte máxima. Então aí que mora o aspecto temerário que no começo desse meu comentário. A própria situação no caso específico, né, da prisão domiciliar, a gente já comentou aqui nessa semana mesmo, no artigo 318, né, do Código de Processo Penal, ela tem um caráter humanitário exatamente por quê? Porque tem essas condições específicas objetivas. Você vê que não é qualquer pessoa, em tese, deveria ter a concessão da prisão domiciliar. Lembrando que nós estamos falando de uma pessoa que está sequestrada pelo regime que não fez nada, né? É acusado de um golpe que foi realizado em domingo com pessoas sem condicionamento físico ou de composição paramilitar, sem ferramentas para viabilizar, é um crime impossível. Né? É isso que nós estamos tratando, temos sempre que lembrar isso. Posteriormente, tentando eventualmente achar qualquer legalidade na situação no meio tempo, que já está tudo contaminado, nós temos aí a concessão da prisão domiciliar. O domicílio, para vocês terem dimensão em casa, temos lá a esposa do presidente Bolsonaro, nós temos os filhos, a filha, no caso, né? Nós temos todas as pessoas que convivem naquele domicílio. Vamos supor que o presidente Bolsonaro retorne ao presídio. Aquelas pessoas seguem domiciliando lá. O ato da concessão da prisão domiciliar não mudaria o regime da casa, pelo contrário, ele tem um caráter humanitário porque aquela pessoa, e como foi dado no despacho, ela precisa de um cuidado específico. Qual que é esse cuidado específico? É por isso que é concedida a prisão domiciliar. Ele tem que estar no seio familiar. Então ali ele tem o respaldo de um médico, de um enfermeiro, além do carinho, né, da atenção de sua esposa, seus filhos e seus parentes. É este o caráter domiciliar da prisão domiciliar. Por isso que ela também tem a nomenclatura na jurisprudência de prisão domiciliar humanitária. E aqui, sobre esse caso também agora, essa novidade patética, ridícula, debochada, né, porque é igual, né, não tem um parâmetro. Então, é 22 milhões, né, então no dia 13 vai ser o jogo, então eu vou fazer esse deboche. Né, das horário... 11 às, Edu, das 11 às 13 horas a visita, no dia 13, né? É isso que eu ia comentar agora, Pitolli, exatamente isso. Você vê que é sempre um deboche, né? Tem um caráter personalíssimo, com uma espécie de assinatura. Olha aqui, ó, mandei bem, vou falar uma gíria aqui, mandei bem, tá vendo, galera? Olha como é que eu decidi aqui, ó, eu estou debochando do mito, né? Porque, primeiro, na Constituição, inciso 9 do artigo 93, tem que ter fundamento jurídico. É obrigatório que tenha um fundamento jurídico. E isso é a Constituição Federal. Então, todos os atos do Poder Judiciário têm que ser fundamentados. Fundamentados onde? Né? Porque ele acordou de mau humor? O juiz acordou de mau humor? Não. Baseado na lei, concomitante com o pedido feito pelo autor do pedido. E aí a gente entra no princípio de congruência. O que é o princípio de congruência? O juiz ele não pode decidir além do que foi pedido, ele não pode decidir aquém do que foi pedido. Quando ele decide aquém do que foi pedido, se trata de uma infrapetita. Infrapetita, ele está agredindo o princípio de congruência. Mas, Edu, de onde você está tirando isso? Onde você pode ter materializado isso? Dou um exemplo. O artigo 492 do Código de Processo Civil. Estou pegando como exemplo. Para você ver que tem no ordenamento jurídico também materializado, além do apontamento constitucional, nós temos o princípio, né, integra os princípios gerais do direito, nós temos o artigo 492, que proíbe, é vedado ao juiz dar esse tipo de decisão diversa do que foi pedido. Então, ele não pode deixar com um pedido a quem? Ele ou defere ou indefere. Ele não faz esse tipo de coisa. Então, Pitolli, está muito claro que é um deboche, está tudo errado. Né? Não existe essa caracterização de extensão do presídio para o domicílio, tá? Tantos outros, eu comentei aqui do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral tem acesso à internet, às redes sociais, da sugestão de filme final de semana, entre outros presos em regime domiciliar. Sem contar para vocês em casa, não precisa ser da personalidade política, uma pessoa famosa, né, de conhecimento público. Não, tem presos que tem a concessão da prisão domiciliar, e eu já citei aqui até a jurisprudência do STJ, uma jurisprudência consolidada em 2022, que também não permite o uso de
Zeleira. Eu tô enrolando ali. Tornozeleira. Eu tô confundindo, né? Tô enrolando a língua aqui. É porque não tem que usar. É porque não tem que usar. Tem que usar. Me perdoe aqui, Pitão. Não, é porque não tem que usar, Edu. Não, e o Conselho Nacional de Justiça já decidiu isso socialmente. Então não tem o porquê usar tornozeleira eletrônica em casa. Então, era uma pessoa que foi condenada a 27 anos. Então você perceba a discrepância e exatamente o tamanho do abuso, né, que está ocorrendo nesse caso envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, Vitória. De USA Brasileiras, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiras, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.